Olá, irmãos e irmãs e todo mundo que está nos assistindo. É muito bom estar aqui de novo em mais um culto online, mas dessa vez o culto é mais que especial porque nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Então, primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais da nossa igreja, para todos os pais que estão nos assistindo. Um feliz Dia dos Pais para vocês e especialmente um feliz Dia dos Pais para o meu pai, que é o melhor de todos. Então, desejo um feliz Dia dos Pais para todos, que Deus esteja abençoando todos os pais. Então, vamos louvar e adorar o nome do Senhor com a leitura do texto, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 ao 7. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos, embora não presencialmente. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento. Senhor, honrado, glorificado seja o teu nome nas nossas vidas, que o Senhor nos aceite na tua presença, Senhor, e possamos realizar um culto agradável a ti, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos que estão cada um na sua casa, que todos sejamos revestidos do teu poder, Senhor. Permanece conosco, aceita o nosso louvor, a nossa adoração que é feita do profundo do nosso coração. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplenda, majestade ao Senhor, o alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor, pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Pai, feliz Dia dos Pais, que o Senhor Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo e muito obrigado pelo Pai que você é e como cuida de nós, cuida da sua família, pelo amor que você tem por nós. E é isso, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Pai! Que Deus te abençoe, te guarde, que você continue sendo esse Pai maravilhoso, sempre nos ajudando, sempre disposto. E nós te amamos muito. Obrigado por ser o esteio da nossa família, pelo relacionamento que você tem com a nossa mãe, por ser um exemplo de casal para nós. E nós te amamos. Sogrinho, feliz Dia dos Pais, que Deus continue te abençoando ricamente, que você continue sendo esse homem maravilhoso que você é, sendo um pai para mim. Muito obrigada por tudo que você tem feito, que Deus te abençoe. Te amo, vovó, feliz Dia dos Pais. Aê. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
É uma grande alegria estar participando com os irmãos, mesmo virtualmente, mas com o coração, com a mente, junto com os irmãos, né? Confessando os nossos pecados, podendo participar desse culto tão maravilhoso de louvor, de adoração ao santo e bendito nome do Senhor. Confessemos os nossos pecados, irmãos, juntos. Amado Deus, soberano Pai, Tu sabes, ó Senhor, o quanto nós somos falhos, ó Pai, o quanto temos pecado, Senhor, por omissões, por gestos, ó Senhor, e quantos são os nossos pecados, ó Pai. Tu conheces, Tu sondas os nossos corações, Tu sabes do coração de cada um de nós, ó Pai. Por isso nós nos achegamos diante do Teu trono, ó Pai. A Tua palavra registra: se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel, ó Senhor, para nos perdoar. Por isso, Senhor, sabemos que podemos contar contigo, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, nós viemos te pedir, ó Senhor, perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, ó Pai. Sabemos que o Senhor ouve e nos perdoa. Não deixe, Senhor, que nós nos desviemos, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, ó Pai. Que nós possamos, ó Senhor, seguir sempre o alvo, que é o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que Tu, Senhor, entregastes, ó Senhor, para nos purificar, para nos dar, Senhor, vida eterna. E nesse momento, nós Te pedimos, Senhor, e confessamos todos os nossos pecados, e sabemos que podemos contar contigo. Perdoa-nos, ó Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Oi! Pai, você é um guerreiro. Pai, você é um exemplo para todos nós. Pai, nós te amamos muito. Muito obrigado pelos seus ensinamentos e muito obrigado por cada momento que passamos juntos. Nós te amamos. Feliz Dia dos Pais! Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por Ele ter me concedido mais um ano de vida, 84 anos de bênçãos, de alegria, de uma caminhada com Jesus na minha vida, juntamente com meus filhos, minhas netas e com a igreja também, com os irmãos da igreja que eu tanto amo. Eu quero agradecer muito a Deus porque Ele cuida de mim, cuidou de mim até hoje e tem me protegido, tem me guardado, me dado saúde, ânimo, coragem, e eu agradeço muito a Deus por isso. E em gratidão a tudo isso, eu quero cantar um hino, Amparo Divino. É um hino que mexe muito comigo. Não
passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, em especial para o meu pai aí, que sempre me ensinou nos caminhos corretos, aí sempre foi exemplo para mim, sempre me apoiou sempre que eu precisei. Então, pai, te amo muito, um beijão, feliz Dia dos Pais para você, para todos os pais. E tem mais alguém aí, pai, que quer te mandar um recado aí também. Beijo. Opa, isso aí é gente boa, hein? Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Saibam que vocês todos são especiais, mas eu gostaria de dizer que o meu pai é o mais especial para mim. Eu amo muito você, pai. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo que você me ensinou até hoje e que tem me ensinado. Eu te amo muito. Fica com Deus. Um grande beijo para você e para todos os pais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amados irmãos, nós queremos convidá-lo, como fazemos no segundo domingo de cada mês, dentro da nossa liturgia. A palavra liturgia vem da expressão de trabalho do povo de Deus. Então, a liturgia também tem uma função da participação dos membros da igreja em relação às nossas necessidades. E como nós temos falado hoje sobre os pais, mas sempre sobre a questão familiar, é fundamental que nós oremos por nossos filhos. Então, hoje nós temos dentro da nossa liturgia pais de joelhos e filhos em pé. É um paradoxo, é uma proposta de fé, de esperança, que ao ajoelharmos, a orarmos, intercedermos, Deus vai nos ajudar a levantar nossos filhos diante da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Então eu quero convidá-lo a você, se puder fazê-lo, agora nesse momento, ir até o local da sua casa, se ajoelhar, que nós vamos juntos interceder pelos nossos filhos, pelas crianças, por adolescentes, por jovens, que fazem parte da nossa vida. Se caso você não possa se ajoelhar, fique na posição onde você está, mas tranquilo. Ou se você não tem uma criança, não é pai, não é mãe, escolha alguém para orar por alguém, por uma criança, por alguém que você conhece, ou por um vizinho, por alguém da igreja. Ore e interceda, porque nós temos este ministério sacerdotal de colocar os outros diante do altar de Deus. Vamos fazer assim para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós queremos, em Teu nome santo, interceder a Deus nesse instante tão precioso de colocar nossas vidas diante do Teu altar, de um modo especial nossos filhos. Nós intercedemos a Deus pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens da igreja, por nossos vizinhos, pela sociedade a qual está o nosso entorno. Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Nós buscamos em Ti o refúgio bem presente, ó Deus. Queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, trazendo lucidez, trazendo inteligência espiritual aos nossos filhos. Porque às vezes eles podem ter muitos atributos, muitas compreensões no mundo, podem ter até sucesso nesse mundo, mas sem Ti nada somos, ó Deus, e nós desejamos a salvação de nossos filhos. Senhor, como Jó fez hoje, Dia dos Pais, nós queremos também colocar, Senhor, como pais, os nossos filhos diante do Teu altar, pedindo que o Senhor os visite poderosamente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós desejamos a salvação de nossos filhos, desejamos que eles tenham uma visão íntegra de Ti e tenham também, ó Deus, uma palavra que diz da integridade, do caráter, da visão espiritual da vida deles. Senhor, abençoa, ministra, Senhor, com poder, da forma como o Senhor quiser, mas que sejam alcançados para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Nós vivemos dias difíceis, vivemos dias maus, vivemos dias, ó Deus, onde não existem mais valores espirituais, não existe mais comunhão contigo. O nome de Deus hoje é manipulado, é colocado em tantas situações onde as pessoas não mantêm mais, ó Deus, uma integridade do Teu nome santo. Nós queremos resgatar, Senhor, essa confiança em Ti, colocando as nossas vidas e de um modo especial os nossos filhos no Teu altar. Ó Deus, da maneira como Jó fez, intercedendo até como um sacerdote por seus filhos, Senhor, nós
queremos fazê-lo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, conduz os nossos filhos à sabedoria. Em nome de Jesus, conduz os nossos filhos ao discernimento espiritual. Em nome de Jesus, conduz os nossos filhos a uma visão da grandeza do Teu poder, da Tua presença e do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, leva a salvação, Senhor, para os nossos lares, para os nossos filhos, para os netos, para os que estão sendo alvo de modo muito especial nesse momento de nossa oração. Que o Senhor os visite poderosamente com a Tua graça, Senhor. Dá-nos, ó Deus, desse privilégio, abençoa-nos assim, porque esse é maior tesouro para o pai, para a mãe, ver os seus filhos arrependidos e prostrados também diante da Tua presença. Esse é o nosso desejo, Senhor, a nossa oração, que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr, pra quem olhar. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr, pra quem olhar. Tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa, a recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa, a recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oi, Pai, tô aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, também para te agradecer por tudo que você sempre faz por mim. A sua linguagem de amor é atos de serviço, então eu te agradeço por todos os lanchinhos, frutas cortadas, caronas que você tem me dado todos esses anos. Eu te amo muito, 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 e eu entendo melhor o amor de Deus por mim, vem do jeito que você me ama. Um beijo.
Graça e paz, amados irmãos, nós queremos orar com você, pedindo que o Senhor abençoe o nosso culto e toda a expressão de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, nós celebramos com alegria a Tua presença em nosso meio e queremos, ó Deus, como igreja, reunidos em torno da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, da Tua presença, agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua, Senhor, a estender misericórdia, graça, a estender, ó Deus, da Tua companhia, para que a cada momento nós possamos sempre perceber que o Senhor está andando conosco. Orienta, Senhor, o Teu povo, orienta a Tua igreja, dá sabedoria, discernimento e, Senhor, abençoa esse momento que vivemos de pandemia, que o Senhor possa trazer cura, restauração, vida e vida em abundância, Senhor, para que todos possam perceber a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Nós oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão passando dificuldades, por aqueles enlutados, que o Senhor os visite poderosamente, ó Deus. Coloca a Tua mão de graça sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, a IPI Paulo Silas, também como comunhão, como vida, como igreja, que nós possamos, ó Deus, perceber cada vez mais a Tua presença, o Teu amor para conosco, e o Senhor possa exercer poder e graça para nos tratar, para nos curar, para dar vida e vida em abundância, Senhor. Eu quero, Senhor, pedir que a Tua palavra também seja fonte de vida para nós e que através dela possamos Te cultuar, possamos edificar as nossas vidas como um louvor à Tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. E o texto diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Que a palavra de Deus seja fonte de vida e edificação para nós. Irmãos, nós estamos no tema do nosso mês de agosto, Antigo Testamento, lições do passado tão presentes. Nós queremos ouvir do Antigo Testamento de momentos tão antigos, tão distantes de nós, no aspecto histórico, de data, de contexto, mas tão atuais, de modo que a palavra de Deus tem sido viva e fonte de edificação e discernimento para nós. Domingo passado nós falamos desse tema, falando sobre a violência, como a violência era registrada de alguns momentos que nós citamos no Antigo Testamento e como nós também podemos verificar essa mesma realidade acontecendo em nossos dias e como a igreja deve se portar. Foi esse o tema do domingo passado. E hoje nós queremos celebrar o Dia dos Pais. Eu, como pai, agradeço a Deus a oportunidade de nós termos uma data
evidentemente especial para, junto com a família, junto com a igreja, celebrarmos com alegria o Dia dos Pais. Celebramos com alegria o Dia das Mães, celebramos com alegria o Dia dos Pais, e hoje é um momento especial para nós homens que temos a oportunidade de ter nossos familiares, nossa família, nossos filhos, e podemos refletir na palavra de Deus sobre essa realidade tão profunda da paternidade, do lar, da família, e quanto Deus deseja que nós tenhamos esta postura, essa perspectiva que a palavra de Deus nos ensina. O livro de Jó é um livro de por volta de 1500 anos antes de Cristo, né? Foi inclusive comprovado mais ou menos essa data nos manuscritos encontrados em Qumran, que são recentes, né? Foram descobertos no século XX, e alguns fragmentos são do livro de Jó, e testando então em carbono 14 qual a datação. E os livros, então, de Jó estão propostos aí por volta de 1500 anos antes de Cristo. Então, para alguns autores, um dos livros mais antigos da Bíblia, se não for o mais antigo. É uma discussão que existe e, portanto, não há uma conclusão, mas ambas as linhas e partes concluem que é um livro muito antigo. E, portanto, é uma referência do Antigo Testamento para nós. Por quê? Nós temos o Deuteronômio, temos as leis, as regras, as orientações que Deus passa para Moisés, e de repente temos também esse livro de Jó que faz parte deste conteúdo bíblico. Gênesis, como nós vimos no domingo passado, que fala sobre violência, né? Como que depois da queda do homem, de Adão e Eva, há uma consequência do pecado e, portanto, da violência, como nós vimos no domingo passado, e há uma expressão desse maligno, dessa atitude do mal e da relação do pecado do ser humano, e nós temos então os registros, como falamos, de Caim, né, matando Abel. Depois nós temos a Torre de Babel, que também é um conflito entre pessoas e Deus. Depois nós temos Noé, que também é um momento que Deus vai extinguir a maldade que está sobre a terra. Então parece que a trajetória dos livros da Bíblia, falando da questão histórica do homem após o pecado, é sempre muito ruim, difícil. Pessoas que não querem ter uma vida com Deus, mas aparece o livro de Jó. Que coisa fantástica, porque Deus não vai falar de um homem ruim, não vai falar de um homem ateu, de um homem que está longe de Deus, de um homem que não quer saber de Deus, de um homem que está em confronto com Deus. Ainda que nós sempre lembramos de Jó como um sofredor, né? Como aquele que está sempre passando uma profunda dificuldade, uma provação sem limites, que é terrível na vida de Jó, mas nós esquecemos então de coletar, de captar, de perceber a grandeza do exemplo de Jó, que é registrado na palavra de Deus, como nós acabamos de ler, e eu quero abordar com você hoje, no Dia dos Pais, Jó como esse pai, de um modo muito especial em relação à sua família. Jó, que era um homem rico, Jó, que era um homem realizado, tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó, que se sentia totalmente realizado na sua vida profissional, na sua vida econômica. E a Bíblia fala que ele não era alguém que estava confiando em si mesmo e nos seus bens e nas suas atitudes, nos seus atributos, naquilo que ele poderia realizar, mas ele era um homem, como diz a palavra, um homem íntegro. O que é um homem íntegro? É uma pessoa que moralmente e eticamente busca pureza. É uma pessoa que não fica entrando em formas de pensamento, em formas de ações que vão levar conflitos e confrontos, porque há interesses e desejos pessoais de se sobressair, de prevalecer, ainda que essa seja uma visão que nós temos muitas vezes das pessoas que
que têm recursos, que receberam de modo ilícito, mas a Bíblia coloca que Jó era um homem íntegro, um homem, diz a palavra, um homem reto. Ele era honesto, ele era correto, ele era direito, ele fazia as coisas do modo direito. E como é bom nós percebermos que em Gênesis, apesar de todos os maus exemplos da caminhada conturbada do ser humano, nós temos também um registro da palavra de Deus colocando a presença de Jó como um homem íntegro. E diz o texto que se desviava do mal. Era alguém que queria agradar a Deus, alguém que amava a Deus. E quando a Bíblia fala que Jó era temente a Deus, sempre no Antigo Testamento, temor a Deus está relacionado à obediência. Um homem que busca obedecer a Deus. Este é Jó. Apesar de toda a sua história, sua saga, suas dificuldades terríveis, atrozes, nós temos um perfil feito de Jó que é maravilhoso. E não é feito por qualquer um, é feito pelo próprio Deus. Deus está dizendo isso de Jó. E eu creio que nós, como pais, precisamos ter primeiro a atitude, a visão de que um homem cristão que busca integridade, que busca ser um bom pai, um bom marido, uma boa expressão de testemunho e de família, ele precisa, em primeiro lugar, cuidar do seu interior. Meu amado, querido pai, como você tem tratado o seu interior? Como você tem tratado a sua vida? Será que se Deus olhasse para nós hoje e fizesse um descritivo da nossa vida, nós receberíamos o mesmo descritivo que Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Essa é uma relação muito importante para a nossa vida como homens de Deus, para que a partir da nossa hombridade espiritual, nós possamos ter verdadeiramente um conteúdo de fé, de esperança, de vida, de integridade, que possa refletir de um modo digno e claro em nossa paternidade. Que isso seja um exemplo para nós e que seja motivo de seguirmos o modelo como Deus coloca na palavra, através da vida de Jó, para que isso seja bênção. Bênção para nós mesmos, bênção para a nossa família, bênção para os filhos e bênção para o reino de Deus. Que o Senhor assim o faça em seu nome santo em nossa vida. Outra característica de Jó, impressionante, importante para nós hoje no Dia dos Pais, é celebrarmos com alegria, mas também com os desafios que a paternidade nos traz. Pode ser que seus filhos já sejam grandes, pode ser que ainda nem nasceram, pode ser que você nem seja casado, mas é fundamental que nós tenhamos uma relação da visão da hombridade de ser homem de Deus, e quando eu constituo um lar, a maneira como eu devo me corresponder com a palavra de Deus, com o Espírito Santo nos habitando, e de que modo isso deve refletir na vida, da minha vida pessoal e da família. Isso é importante porque, geralmente, eu já falei isso há tempos atrás na escola dominical, como é importante nós ajudarmos aos novos na fé, ou os novos na idade, a terem uma formação de relacionamento e de vida cristã em seu lar. Por isso que é muito comum hoje nas igrejas terem vários cursos para casais, para famílias, para relacionamentos, tentando tratar e curar muitas das feridas e dos problemas que as famílias têm. E também hoje existem muitos tratamentos feitos secularmente por psicólogos e por outros tipos de terapia que vão também de encontro a uma necessidade, a uma demanda do ser humano na questão de suas necessidades familiares. E, portanto, é muito importante nós, como igreja, formarmos o caráter, a visão espiritual daqueles que estão constituídos num lar, são pais, mas também aqueles que ainda não são, ou aqueles que hoje já são avós, mas que possuem a capacidade de influenciar o seu próximo, de um modo especial a sua família, a sua igreja, para que caminhem nos caminhos da palavra do Senhor.
Então, uma característica muito importante, fundamental e preciosa que nós devemos refletir é Jó como sacerdote do lar. Eu me lembro que na década de 90 surgiu vários termos no meio evangélico brasileiro, né? O pai, o marido é o sacerdote do lar, vários livros falando sobre isso, cursos, e eu pesquisei em vários momentos sobre isso. Será que isso tem base bíblica, né? Quando pega Efésios e fala que o marido é o cabeça da mulher, quando fala sobre a submissão, de que modo que eu devo entender? Isso fala sobre sacerdócio? Então eu comecei a estudar no Antigo Testamento o que os sacerdotes faziam. Será que realmente é um atributo que se aplica ao lar? E eu me defrontei, me coloquei nesse texto há tempos atrás, quando falava sobre Jó. E Jó realmente é um exemplo bíblico de um homem, de um pai que exerce um sacerdócio diante da sua família. E qual a função do sacerdote? É muito simples. Tanto no Antigo Testamento, como a relação, às vezes, que é integrada no ministério pastoral ou no ministério sacerdotal, é a visão de que alguém ajuda os outros a ligar a presença de Deus à presença dos outros, né? Esse elo de ligação, esse intercessor, esse instrumento nas mãos de Deus para fazer com que o povo possa ter uma expressão de fé, de vida, de esperança, de testemunho diante de Deus. E Deus agindo também através desse sacerdócio para ministrar a vida daqueles que estão em sua família. E esse texto nos dá então um respaldo, uma consistência para perceber que realmente Jó exerceu um sacerdócio na sua família. Como que isso se apresenta? No verso 5 do texto que nós lemos, diz assim: terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los, né, os filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada, né, Jó, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vejam que interessante. Jó, um homem rico, um homem que podia ser prepotente, soberbo, confiado na sua riqueza. Ele era um homem de Deus. Ele não confiava nos bens que tinha, ele confiava no bem maior que ele tinha, que era a presença de Deus. E ele não fazia disso algo próximo e íntimo somente de si próprio, mas também para a sua família, para ser um discipulado e os seus filhos serem discipulados nessa visão. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso mostra como a família é importante na formação espiritual dos indivíduos, como a família é fundamental para impregnar a fé, a vida, a esperança em Jesus Cristo. Por que o inimigo ataca tanto a família? Por que eu falei que foi feito cursos e expressões como o esposo, sacerdote do lar? Por quê? Porque nós vivemos um ataque tremendo à família, nós enfrentamos um ataque tremendo sobre a questão do que é ser homem, qual a hombridade bíblica, corretamente falando, porque há muitas distorções e usam a Bíblia para referendar uma distorção, isso está errado, isso é pecado. E nós precisamos então perceber que Jó faz do seu sacerdócio, da sua fé, da sua expressão de vida, um testemunho para os seus filhos. Que coisa maravilhosa, coisa bendita. Eu e você, homens de Deus, pais, precisamos resgatar um significado do sacerdócio no lar, como Jó exercia. E o que ele fazia? Primeira coisa, o texto fala de banquetes, então eles tinham recursos, podiam fazer banquetes, talvez uma vez por mês na casa de cada filho, e isso mostra uma cultura do Oriente Médio e até o detalhe, né? E eles convidavam suas irmãs, porque as suas irmãs não precisavam, dentro da cultura oriental, serem convidadas, mas a visão de comunhão de Jó é que
toda a família devia estar integrada e integral na visão do prazer da vida, das coisas boas que existem, mas também dos desafios e na vida cristã que nós devemos seguir a Deus. Então há um compromisso de fé de Jó em relação à sua família. Os benefícios da riqueza, os benefícios das coisas as quais ele tinha, não deixaram ele diminuir a sua conduta, a sua fé, ou abrir brechas para que os seus filhos então vivessem da maneira como eles quisessem. E muitas vezes a gente fala assim, isso acontece porque hoje é assim. Hoje é assim porque nós não fizemos no passado o que era para ser feito. E muitas vezes não reconhecemos isso, não reconhecemos que pecamos nessa relação e nessa realidade. E nós, como pais, precisamos evidentemente resgatar esse significado profundo de trazer novamente o nosso lar, a nossa família, a uma visão clara de que este lar existe e quem é o dono desse lar é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a minha vida, a minha fé, a minha esperança, tudo que eu sou e tudo que eu tenho devem estar dedicados e comprometidos com o reino de Deus. Isso começa dos pais. Há uma ação que as mulheres fazem, há uma ação que as mães realizam, mas a figura paterna é fundamental para dizer também aos seus filhos, como Jó fez: vocês precisam ter uma relação com Deus. E como Jó fez isso? É fantástico. Ele oferecia um holocausto, que era a maneira de se relacionar com o pecado de cada um com Deus. Era a oferenda de holocausto em favor de, em lugar de, para que a graça de Deus, recebendo o sangue daquele animal, pudesse já ser a expressão daquele que viria em Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser o Messias, o Salvador, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário, para que eu e você possamos ter vida e vida para sempre. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem temente a Deus da maneira como Deus havia ensinado que nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos fazê-lo arrependidos para não fazê-lo mais, e por isso Deus o chamava de um homem íntegro, correto, um homem que tinha uma vida que se desviava do mal. Essa é uma expressão fantástica para nós, que nós precisamos ministrar em outros lares, para que os membros, para que os irmãos, para que outros que assim possam se agregar nessa visão, compreendam quão importante é nós levarmos, multiplicarmos a visão do reino de Deus na expressão de um sacerdócio vivo, verdadeiro e sadio, que nós pais devemos exercitar, como diz o texto, Jó fazia constantemente. Não é orar, não é fazer, não é ter a palavra em alguns momentos, em algumas atitudes, mas em todo momento Jó estava constante buscando a presença de Deus. É muito comum os homens falarem assim: não, eu trabalhei demais, hoje eu estou cansado, então eu não posso me dedicar à família, não posso dar uma atenção ao meu filho, à minha filha, a alguém, eu não tenho tempo para isso. Mas é interessante como muitas vezes nós temos tempo para um esporte, nós temos tempo para se reunir com os amigos, nós temos tempo para ver a TV, nós temos tempo para fazer outras coisas, e a família vai se tornando algo secundário, terciário, quaternário, e talvez até nem é colocado mais como uma expressão, e o homem muitas vezes se coloca numa posição de fuga: não, isso não é responsabilidade minha, deixa que a esposa faça isso. A Bíblia diz assim que as esposas devem ajudar, devem fazer, devem servir, devem orientar seus filhos. Isso também é uma verdade. A Bíblia fala que é uma realidade que a esposa, a mulher, também deve fazer, mas não omite a responsabilidade e a cooperação, a coparticipação e a corresponsabilidade que o homem e o marido têm na sua função de pai. E nesse sentido, pais, se sintam honrados, porque Deus colocou em suas vidas, em minha vida, um grande ministério.
o ministério de que nós temos em nosso lar, o primeiro campo missionário, nós temos uma relação de sacerdócio para com a nossa casa, quando nós intercedemos por nossos filhos, para que eles não vivam no mal, para que eles não se corrompam, para que eles saiam de situações de confronto, de conflito com o maligno, mas possam ter uma vida de plenitude com Deus. Temos feito isso? Devemos confessar ao Senhor que temos falhado muitas vezes, e eu reconheço assim, talvez você também reconheça, e precisamos então, em nome de Jesus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu profundo e precioso amor, resgatar mais do que nunca o significado de um sacerdócio santo e vivo em nosso lar. Que Deus te abençoe e te dê essa expressão de um sacerdócio que devemos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Outro ponto fundamental na vida de Jó que eu quero ressaltar para você é a confiança que Jó tinha na integridade de Deus. Até agora nós vimos no texto, né, Deus falando de Jó, Deus falando da integridade de Jó, né, que discurso maravilhoso, que bênção preciosa. Eu creio que não há presente maior que um pai pode receber, que um homem pode receber, do que receber as palavras de Deus dizendo que ele era um homem íntegro. Mas há uma correspondência. Jó também via Deus na sua integridade. Isso é uma questão muito interessante. Nós perdemos essa semana que passou um teólogo, Packer, que escreveu vários livros interessantíssimos e muito importantes na visão evangélica, um deles, Os Atributos de Deus, porque a visão desse teólogo é importante no significativo de que se eu vejo a grandeza de Deus, se eu vejo o quão grande Deus é, maior também é a minha visão da integridade de Deus e do caráter de Deus. E eu lembro de um livro que o título é assim, Seu Deus é Pequeno Demais, e esse livro fala de algo muito interessante, porque se eu vejo um Deus pequeno, eu posso tudo, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é pequeno. Então, o que esses autores estão nos dizendo, com conteúdos bíblicos, é que a maneira como eu vejo Deus e a maneira como eu me relaciono com Deus vai determinar não somente a minha integridade, mas também a maneira como eu vejo a integridade de Deus. E é assim que Jó via a integridade de Deus. Que coisa maravilhosa! Jó confiava em Deus apesar de todas as dificuldades que ele passou. Jó não foi um homem que falou assim, porque Deus me deixou, porque Deus fez isso, agora então eu não creio mais na integridade de Deus. Jó sofreu, Jó falou palavras difíceis também, difíceis inclusive de serem interpretadas na sua dor, na sua amplitude de dificuldade, de sofrimento que ele passou, mas a visão que nós percebemos em Jó era que era um homem íntegro porque confiava na integridade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, será que Deus não tem nos chamado de homens íntegros porque nós também não temos buscado ver a grandeza e a integridade de Deus? Nós precisamos ter uma amplitude maior de Deus, nós precisamos ter uma visão maior do caráter de Deus, para que isso possa refletir, possa estar presente em nós, possamos estar contaminados por essa realidade de um modo muito real e presente na nossa vida cristã como pais. Portanto, quando Jó confia no Senhor, ele coloca e se dedica à disposição de Deus e percebe do que Deus está fazendo, e dentro daquela visão de soberania de Deus, ou como querem alguns, de controle, ele percebe então que a vontade de Deus vai prevalecer, ainda que seja uma vontade contrária àquilo que eu desejo, aquilo que é natural, aquilo que eu não gostaria que acontecesse. O texto fala, continuando o livro de Jó, que as coisas vão sendo retiradas de Jó, né? Suas possessões terrenas, sua família, começa a ser mortos seus filhos, enfermidade, coisas graves começam a acontecer na vida de Jó,
a tal ponto que ele fica numa situação terrível de desastre, de conflito, de confronto com todas as realidades e com tudo que ele cria, mas ele mantém a sua integridade porque ele crê na integridade de Deus. Isso é muito importante. Não sei se você entende isso com clareza. Se eu entendo a integridade de Deus, eu confio na minha integridade, porque eu sei que Deus é íntegro e Ele me faz íntegro por estar junto a Ele, em concordância com Ele, mesmo quando as circunstâncias me parecem contrárias. Porque a maneira como eu vejo Deus vai determinar a maneira como eu vivo com Deus. Hoje se fala muito de Deus da prosperidade, do Deus da bênção, do Deus da cura, e Ele faz tudo isso. É o exemplo de Jó, um homem próspero, um homem que tinha todas as coisas, um homem que estava no apogeu e vencedor. Mas e quando isso não acontece? Deus mudou? Deus não é Deus? Deus é diferente? Não é isso que o livro de Jó mostra. Para nós, pais, de modo muito especial. Nas crises, muitas vezes, que acontecem, não são fáceis, a crise familiar, a crise financeira, a crise de identidade, a crise espiritual, a crise social e tantas quantas outras realidades que são opressoras e difíceis em nosso viver, nós podemos perceber que Jó manteve a sua visão de integridade, porque ele sabia que Deus era íntegro. Jó diz assim, então, Jó capítulo 1, verso 21, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não descarrega a culpa em Deus, ele ora e fala a Deus a sua mágoa, a sua tristeza, sua dificuldade em aceitar a sua situação, ele derrama o seu coração diante de Deus, mas em nenhum momento ele vai blasfemar contra Deus, ele vai colocar em jogo o caráter de Deus, mas ao contrário, ele se mantém firme na visão da integridade de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, eu não sei porquê, o Senhor me deu, eu nem merecia, mas o Senhor me deu. O Senhor tomou, também não sei porquê. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavra bendita para nós. Que palavra de consolo. Que palavra de ânimo. Que palavra de esperança. E que palavra de exortação, de admoestação. Será que nós temos tido um coração assim? Será que nós não classificamos Deus? Ah, minha igreja não faz isso, mas às vezes nós classificamos Deus nos benefícios que Ele dá, nos atributos que eu entendo que Ele tem, então isso é benefício para mim. Mas quando essas coisas não estão na realidade, na presença do modo como eu quero, eu então digo, então Deus não existe, então Deus não está presente, Deus me esqueceu. Não há nenhuma dificuldade de você levar o seu lamento diante de Deus. A Bíblia diz isso. Não há nenhuma dificuldade de levar a sua lágrima diante de Deus. Não há nenhuma dificuldade em levar o seu desconforto, o seu descontentamento de realidades as quais você está vivendo. Mas quando fazemos, nós precisamos, em fé e na integridade do nosso caráter, crer que Deus é íntegro e se mantém na sua postura, sabendo que aquilo que Ele faz é por sua santa e bendita vontade, na sua soberania, e que muitas vezes, como na vida de Jó, as coisas estavam fora do controle de Jó, mas ele sabia e confiava de que o Senhor estava cuidando dele, amparando e assistindo à sua vida. Muitas vezes nós esquecemos disso e delegamos aos outros essa função até dentro do lar. Quem vai educar meus filhos é a esposa, ela passa mais tempo, ela tem mais atitude, ela tem mais emoção, mais uma expressão mais fácil de se relacionar com os filhos. Eu não, eu sou homem, eu tenho mais dificuldade, eu trabalho muito, então eu chego em casa, eu vou também fazer minhas coisas e é a minha esposa que faz isso. Isso é muito comum hoje no meio evangélico.
Há grupos que pregam que a mulher deve novamente voltar para o lar, não trabalhar mais, não fazer nada mais do que educar os seus filhos. E não é isso que a Bíblia fala, inclusive no Antigo Testamento. O Mishnah, que era aquele conceito pedagógico de Deus, de memorizar a palavra de Deus, né? Quando o Mishnah começa dizendo: ouça, ó Israel, o teu Deus é o Deus, e vai aí diante, né? E faz todos os ensinamentos que Deus quer para que seja memorizado pelo povo e ensinado, né? E inculcará, né? Colocará na cabeça dos seus filhos, né? De dia, de noite, ao levantar, ao se deitar, né? Há um só Deus, esse Senhor é Senhor, e tudo mais então que é ensinado. A Bíblia, quando ensina esse ato pedagógico de memorizar, de ensinar, de educar a criança nos caminhos do Senhor, não era um ato apenas da esposa, mas também do marido, do esposo. Então há uma corresponsabilidade da mulher e do homem em criar os seus filhos nos caminhos que devem andar. É muito comum o homem falar assim: não, então a minha esposa ensina, ela vai levar as crianças na igreja, ela que vai fazer as coisas do Senhor, ela que vai ler a Bíblia para os seus filhos. E isso não é uma verdade, até porque nem sempre a mulher está preparada para isso ou tem a espiritualidade necessária para isso. Isso também é um conceito, colocando que a espiritualidade da mulher pode ser, então eu delego ela porque é melhor do que a minha. Não necessariamente. De ambos, inclusive, se relacionando homem e mulher, que vão fazer um lar que tenha integridade para se relacionar na verdade, na vida e nos fundamentos da palavra de Deus para os filhos. Não adianta o filho ver sua mãe sendo exemplo, tem que ver o exemplo do pai. Senão há dificuldades, há deficiências. Inclusive, eu como pastor já ouvi de filhos falarem assim: ah, minha mãe faz, mas meu pai não. Minha mãe vai, mas meu pai não vai. Minha mãe ora, mas meu pai não ora. Minha mãe lê a Bíblia, mas meu pai não ora. Então, quando chega nesse conflito de dilema e de fragmentação do lar, evidentemente que o inimigo vai se aproveitar de brechas que o casal, a família faz para que haja problemas de relacionamentos. E isso pode gerar graves problemas espirituais e, consequentemente, outros problemas na vida do casal e da família. Isso me parece que acontece na vida de Jó. A mulher de Jó tinha uma espiritualidade diferente de Jó, né? Tanto que quando Jó entra numa crise, está doente, que possivelmente era o momento que mais precisava da sua esposa, ela diz assim para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Então mostra que também o caráter, a integridade daquela mulher não estava condizente com a visão e o caráter de Jó. Por isso, nós não podemos delegar apenas a um ou ao outro, mas ambos, até porque, biblicamente, nós somos, como casal, uma só carne. Então, aquilo que uma parte do corpo faz, também a outra parte do corpo também faz, né? Uma parte do corpo não pode dizer assim: olha, o sangue vai correr para essa direção, e eu falo assim: agora o sangue vai correr para outra direção. Não. O corpo, ele funciona numa harmonia funcional dos seus sistemas, assim também espiritualmente é o lar. Nós precisamos, como homens, maridos e também com as mulheres e as esposas, estarmos totalmente integrados, íntegros na visão do que Jó está colocando. Então, o sacerdócio do lar é uma consequência de um pai, um homem que leva também a sua esposa a ser instrumento de Deus para abençoar os seus filhos, mas não somente ela. Eu estou junto com ela porque somos um só no Senhor. E esse é o fundamento da aliança do casamento cristão, que é diferente de outros casamentos. Hoje, infelizmente, não temos visto diferenças entre os casamentos que aparecem na sociedade. A diferença é o tipo do vestido de noiva ou a música que vai ser tocado na cerimônia. Mas espiritualmente nós todos como igreja deveríamos mostrar uma profunda diferença na aliança que homem e mulher fizeram
para honrar o nosso Deus. Por isso, meu amado, nós temos grandes desafios, mas também temos grandes alegrias quando, nesse dia, somos reconhecidos de um modo especial por nossos filhos como pais. Não podemos ser o super pai, talvez não sejamos os melhores pais, mas desejamos sim ser como Jó, um sacerdote que expressa a sua fé, o seu amor a Jesus Cristo e não abre mão disso por causa da integridade de Deus que reflete na minha integridade, e por isso eu me mantenho como um instrumento de luz, um luzeiro no meu lar, para que os outros integrantes e os outros que estão ao meu redor vejam a luz de Cristo em mim, e que isso eu não abro mão, porque é fundamento para a minha vida como homem, para a minha vida como pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê paz e que o Senhor nos incomode como pais a avançar, a corrigir e inclusive a pedir perdão para os nossos filhos em dizer que em muitos momentos nós não exercemos uma ação bíblica correta a qual deveríamos. Por isso, confessamos o nosso pecado e buscamos em Deus uma integridade da nossa vida e da nossa fé. Que Deus abençoe a você, Pai, que Deus abençoe as nossas famílias para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar,
vencer a tempestade. O meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz um gigante cair. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu Filhos, Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Filhos, obedeçam aos seus pais. filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Obedeçam a seus pais. Seus pais, Em tudo. em tudo. Obedeçam ao papai. Obediente. Pois isso agrada ao Senhor. Pois isso agrada ao Senhor. Pois isso agrada ao Senhor. Pois isso Pois isso agrada ao Senhor. agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Te amo, Pai. Eu amo você. Eu não tenho querido. Eu amo você. Te amo, Pai. Eu amo você. Sempre igual, sempre igual. Sempre igual, sempre igual. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana e consagre a sua vida, que o Senhor abençoe de modo muito especial aos pais e que o Senhor nos dê vida e vida em abundância para as nossas famílias. Continue firme no Senhor, continue buscando segurança em toda essa pandemia, continue a interceder, porque Deus ouve e abençoa as nossas orações. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.